Agradecer a presença de vocês aqui. Nós vamos começar o primeiro debate da mostra Monstros no Cinema. Vou convidar aqui para compor essa mesa, essa primeira mesa, a crítica e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, Ana Rodrigues, e o crítico e agora também cineasta, jornalista, Mário Abate, e curador também de várias mostras das quais eu fui produtor. Pessoal, eu conversei ali antes da gente começar, falei com o Mário, com a Ana, que vai ser um bate-papo mesmo, não tem nada muito, talvez, profundo demais. Eu gosto mais dos debates mais informais, porque acho que a gente acaba falando mais a língua de quem está aqui, às vezes, pela primeira vez entrando no CCBB, participando de uma amostra, ter um linguajar que fica fácil para todo mundo, não só entender, mas também interagir conosco aqui na mesa. Como eu me apresentei nas sessões anteriores, eu sou o curador da mostra Monstros do Cinema. A mostra fica em cartaz aqui no CCBB até o dia 15 de setembro, não, até o dia 10 de setembro, e nós já passamos por Brasília, onde mais de 3.000 pessoas compareceram na mostra, participando tanto das sessões quanto das atividades paralelas, né, dos debates, masterclass e oficina. Em setembro a gente vai para São Paulo. E a proposta dessa mostra é justamente reunir os filmes de monstro que fazem parte da história do cinema desde seus primórdios. O filme que abre a mostra, que abriu a mostra hoje, que é o Golem, cujo artigo sobre o filme foi escrito pelo Mário, que consta no catálogo, é um dos primeiros filmes de monstros que se tem notícia. Teve filmes feitos antes, tem um filme de Frankenstein que foi produzido antes. A Rita Ribeiro, que vai ministrar a Masterclass, ela vai até exibir esse filme, que é um curtinho, não sei se foi feito pelo Thomas Edison ou alguma coisa assim. Aí a gente percebe como que essa coisa essa história, esse fascínio sobre o monstro, ele já está presente no cinema desde o seu comecinho. Hoje você tem os monstros como Godzilla, King Kong, cada vez maiores, eles são bem maiores do que quando foram feitos pela primeira vez. Você tem monstros mais horrendos, os alienígenas são cada vez mais nojentos, e acaba que o monstro, a cada época que ele surge, que ele é feito, ele de uma certa forma também reflete o seu tempo, a sociedade do seu tempo, o seu tempo. Então a gente aprende muito vendo os filmes, aprende muito sobre a sociedade, sobre as pessoas, também vendo os filmes de monstros. Então, assim, eu vou começar aqui jogando para o Mário e para a Ana, saber deles o que para eles, como críticos, como pensadores de cinema, o que exerce, que fascínio é esse que os monstros exercem, que faz com que o cinema esteja sempre produzindo. A gente está em cartaz agora com um filme chamado Mega Tubarão, é um filme que se encaixaria perfeitamente aqui nessa mostra. O Jurassic Park já está aí no seu 6º, 7º filme. Você tem o Hotel Transilvânia, que é uma animação que já está na sua 2ª sequência, o 3º filme. Então, o que fascina tanto nos monstros para o cinema não parar de produzir filmes? E ainda tem um Godzilla para o ano que vem. Quem estava na sessão do Monstro da Lagoa Negra? Todo mundo se divertiu pra caramba. Para a nossa geração é super engraçado, as reações, o comportamento dele, o comportamento daquela mocinha, que está sempre arrumada no Rio Amazonas, uma situação impossível, E, enfim, ela só na espera, os homens que tomam as ações, enfim. É um reflexo de uma época, de um tempo, e com os gringos explorando a Amazônia, poluindo o rio,
uma série de situações hoje inimagináveis, né? Mas naquela época era um reflexo de um tempo, né? Que as pessoas pensavam, ou quem pensava no cinema pensava de uma forma... O mundo era mais fechado, né? O mundo não era tão aberto como é hoje, onde o mundo dialoga, né? Através da internet ou outras coisas mais. Agora, a época, né, a origem literária dos monstros, ela é fascinante pela época que ela foi reproduzida, né? Se a gente pensar, o mundo vivia a Era Vitoriana. E na Era Vitoriana, né, isso especificamente na Inglaterra, onde você tem 3 autores fundamentais que criaram essas histórias de monstros, você tem, coincidindo com essa era, 3 figuras que mudaram o pensamento da humanidade. Karl Marx, Sigmund Freud e também o Charles Darwin, né? Todos eles mudando o pensamento, né? Charles Darwin desafiando Deus, o Freud investigando a nossa alma, investigando o nosso inconsciente, e o Karl Marx questionando as relações de modos de produção, as relações de trabalho, né? O homem como um ser que era usado, né? Por uma sociedade dominante. E nesse mesmo, mudando esse pensamento, essa forma de pensar no mundo, 3 autores começaram a escrever, e escreveram 3 pilares, né, da literatura de monstros. A Mary Shelley, né, uma mulher que, um pouco antes até da Rainha Vitória subir ao trono, ela escreve o Frankenstein. O título é Frankenstein ou Prometeu Morto. Você tem o Robert Louis Stevenson, que escreveu O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e o Bram Stoker, que escreveu Drácula. E para completar essa seleção, você tem o Edgar Allan Poe, que nos Estados Unidos já escrevia a literatura gótica, né? Todos eles escritores baseados, né, na literatura gótica. O Edgar Allan Poe, que tem obras magníficas, e uma delas que no gênero terror, não o monstro, mas no gênero terror, você notadamente tem A Casa da Queda de Usher, que depois, nos anos 20, foi um filme dirigido, foi adaptado para o cinema pelo Jean Epstein. Então, esses pilares, né, dessa sociedade romântica, né, da era vitoriana, mas que muda, né, quando o homem também começa a ter outras formas de pensar, ela começa a enxergar o excluído, o estranho, o isolado, aquela figura que você, muitas vezes você não sabe o que ela é, e você também não quer saber o que ela é. Você quer ter medo daquela pessoa, você quer afastar aquela pessoa, você quer separar aquela pessoa. E nesse filme, O Monstro da Lagoa Negra, isso fica bem claro, né? Ele tem medo daqueles homens atiram nele, ele ataca outros homens, os índios, ele mata aqueles índios, e está fascinado pela mulher. Ele não quer fazer mal nenhum a ela, aparentemente, né? Ele coloca, inclusive, essa mulher em cima de uma pedra, né? Como se fosse um altar, né? Naquele ambiente esfumaçado, enfim, é uma coisa meio sagrada ali para ele, e ele fica ali observando aquela mulher, né? Ele fica encantado com aquela figura feminina. Então a sociedade ela tende a excluir, né? O tempo todo, né? Tudo é uma questão de não quero saber as razões, eu quero fugir, eu quero matar, eu quero ter soluções fáceis, simples, para problemas que são complexos. Então você não pensa no conhecer o estranho, conhecer o misterioso. E no caso dos monstros, e isso é fascinante porque você tem 3 figuras essenciais, né? O Frankenstein, né, que foi eternizado pelo Boris Karloff, que é uma figura da ciência, né? uma figura forjada pela ficção científica. É também um filme de ficção científica, se a gente pensar, né? Um filme de terror, mas também é um filme de ficção. E você tem o Drácula, que é uma figura romântica, né? Uma figura que o Boris Karloff, o Bela Lugosi, conseguiu eternizar porque ele fazia uma peça de teatro e ele deu uma roupagem sensual àquele personagem. Então, o
cinema nos anos 30, quando ele começa a produzir esses filmes e esses filmes começam a fazer muito sucesso, já no pós-Primeira Guerra Mundial, né, aqueles filmes, aqueles livros foram originados ali no final do século XIX e começam e viram filmes nos anos 20 e depois nos anos 30, fazendo grande sucesso com a Universal. Eles vão refletindo e replicando mudanças da humanidade, né? A mudança que acontece no final do século XIX para o início do século XX, o pós-Primeira Guerra Mundial, que mudou a sociedade, né? As pessoas, você tinha uma nobreza, né? Famílias reais, hábitos, diferenças sociais que eram muito consideradas. Isso começa a ser quebrado com esses pensadores, Darwin, Marx e o Freud, e com essa sociedade mudando também com a dor, o sofrimento da Primeira Guerra Mundial. Então tudo isso vai se refletir nesse cinema dos anos 20, nesse cinema dos anos 30 e prenúncio, né, da Segunda Guerra Mundial. Eu queria aproveitar, já que a Ana já falou bastante sobre esse tema, e colocar algumas coisas, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com cinema, sempre é um questionamento sobre o porquê, né? O Breno está aqui do meu lado, vai ser a melhor pessoa para explicar isso, mas como houve um questionamento de algumas pessoas, até assim, da academia, por que esses filmes? Sempre a gente tem aquela preferência pessoal, né? Fora, obviamente, que quando você vai escolher um número de filmes para fazer uma amostra, você parte com uma série de coisas, às vezes você quer escolher certo filme, mas não pode, é impedido por direitos, às vezes a cópia não está disponível, quer dizer, é uma série de coisas. Então as pessoas dizem assim, por que botou esse e não botou aquele? Por que isso, por que não aquilo? Então, eu queria colocar algumas coisinhas. Por exemplo, a gente poderia falar, você citou aí esses grandes autores, mas a gente poderia citar até o próprio Shakespeare, né? Não sei se vocês leram ou tiveram contato com A Tempestade, e o Caliban, né, seria talvez assim o primeiro monstro, né, da literatura, né? E por que não botaram, talvez, porque eu acho que poderia botar, passar uma Tempestade, talvez aqui, do Shakespeare, mas eu acho que eu entendi a cabeça do Breno quando ele não botou esse filme, não escolheu esse filme, porque ele quis entrar, ele vai te explicar isso melhor do que eu, inclusive, nos monstros, aqueles monstros que personificam melhor para a gente aquilo que estava ligado à cultura pop, que a gente tem um conhecimento. Foi aquilo que ele falou, vamos fazer um debate que a gente não entre muito no lado acadêmico, que seja um bate-papo informal. Mas a gente poderia botar o Tempestade e botar a representação do Caliban. Como também a gente poderia também pegar os monstros, aqueles que não são representados fisicamente, mas são representados dentro do nosso emocional. Você poderia pegar qualquer filme assim do Polanski, que são os monstros que nós criamos, como o Inquilino, como o Repulso ao Sexo, o próprio Bebê de Rosemary, né? Agora esse papo de pós-horror, que isso é uma besteira, quem fala isso realmente não entende do assunto, porque o que existe atualmente, esse nosso de pós-horror, que eu falo pós-terror, é uma geração nova, de novos cineastas, pessoas jovens mesmo, de 30, 40 anos, que estão começando a fazer cinema agora, como o cara que fez A Bruxa, o primeiro filme dele, o cara que fez O Hereditário, que é o primeiro filme dele. Isso existe. Agora, falar que é uma nova abordagem é mentira, porque você pegar A Hora do Lobo, do Bergman, ou pegar os filmes do Polanski, você vai ver que tudo isso que estão fazendo esses filmes agora já foram feitos anteriormente. Você pode dizer que está voltando de novo isso, mas não dizer que é uma coisa nova e criada por esses diretores. Então ele poderia botar um filme do Polanski, o próprio Bebê de Rosemary, né? Ele cria, durante o filme quase todinho, será que ela está ficando louca ou será que realmente existe um monstro? Então o Polanski faz isso o filme todinho, que é um Hereditário. Será que quem viu Hereditário, não estou dando spoiler nenhum, mas queria essa questão, será que aquela pessoa ali, ela está possuída, não está possuída, está acontecendo algum problema dentro daquela casa? Ou será que existe realmente uma possessão demoníaca, existe um demônio? Ou está tudo dentro da cabeça do personagem? O meu Repulso ao Sexo mesmo também, está dentro da cabeça do personagem. Então você poderia ter escolhido esses filmes, que seriam os monstros interiores. Ou então até o próprio Psicose mesmo, Norman Bates. Psicose entrou, né? Então, tá vendo? Então, é uma questão não só de escolha,
Mas você poderia botar o Halloween, ele botar o Sexta-feira 13, o Halloween que começa os filmes de serial killers, slashers, nos Estados Unidos, naquele formato. Mas, às vezes, o filme, você tem que buscar os direitos do filme, você tem que legendar o filme, é uma série de questões administrativas que às vezes não permite que você coloque esse filme para botar na mostra. Ele botou o Hereditário, ele está passando agora no cinema. Não, eu queria ter colocado As Boas Maneiras, por exemplo, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, mas a mostra começou em Brasília no dia 12 de julho. E o filme já estava em cartaz, ele já estava, na verdade, indo para 4 semanas, né? E aí a distribuidora achou que não seria bacana disponibilizar o filme para a mostra, por conta disso. E eu não poderia, por exemplo, ele poderia talvez ser exibido aqui no Rio e em São Paulo em setembro, né? Até porque o Marco vai participar do debate com a gente lá. Só que eu não poderia programar o filme só Rio e São Paulo e não programar em Brasília. Para Brasília te matar depois. Justamente. Então, essas escolhas, isso é meio que uma meia explicação, para vocês entenderem por que esses filmes foram selecionados. E a seleção é ótima, muito boa, porque tem esse pensamento que a curadoria teve de fazer essa representação física dos monstros. Fora isso, o que a gente pode dizer, para não ficar um debate chato, é que todos esses monstros, apesar de ter essa representação física, eles também têm uma representação muito grande metafórica. Se a gente for procurar, isso aí, eu não gosto de ser mandrake. Vocês podem não concordar comigo, mas tudo que eu trouxe aqui foram coisas que vocês podem encontrar pesquisando, segundo os próprios autores, e no caso de autores que obviamente já morreram há muito tempo, que outros acadêmicos estudiosos levantaram essas questões. Então, se vocês não concordarem comigo, não sou eu, foi aquilo que foi pesquisado e dito por pesquisadores. Que vocês podem discordar, cada um pode ter uma opinião. Mas, por exemplo, apesar de você não fazer esses monstros, uma representação mais física desses monstros, você vai escolher o Godzilla, escolhe o King, físico muito interessante. Então, por exemplo, eu peguei algumas coisas aqui que eu vou ler para vocês, que fica mais fácil do que eu ficar tentando interpretar. Por exemplo, quando o Drácula foi escrito, fora ter o vampiro, ter a sedução, essa coisa toda, havia uma questão, segundo os pesquisadores, que era uma luta entre a tradição e a modernidade. De um lado, um mundo de lendas, superstições, crenças religiosas, e do outro, emergente da tecnologia, valorização do progresso. Por exemplo, a Mina Harker, que é uma das personagens do livro, retratando como mulher moderna, que domina novas tecnologias, ela tem a máquina de escrever, que era uma coisa nova. O próprio Van Helsing tem esse conflito, que é um médico estudioso, que usa a tecnologia moderna, como a transfusão de sangue, para poder salvar aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele está lá com crucifixo, com áridos, tudo. Então, há o tempo todo no livro essa dicotomia entre o moderno e a tradição. Que o livro está falando sobre isso. Que não é simplesmente só lá o vampiro está mordendo o pescoço das mulheres, quem for, dos personagens do filme. O próprio Frankenstein fala isso também, que era um questionamento do homem ser o próprio Deus, do homem criar a vida, que entra na parte da tecnologia também. E aí, a gente vê que tem muito da Mary Shelley da vida dela pessoal no livro, que eu vou citar aqui uma passagem da vida dela. Ó. A mãe de Shelley morreu a dar a luz a ela. A escritora foi criada pelo pai ao longo da vida, conviveu com o sentimento de culpa pela morte da mãe. Aos 16 anos ela engravidou de Percy Shelley, mas o bebê morreu pouco tempo depois após o parto. Após 3 abortos, na 4ª tentativa, Mary Shelley deu à luz a Percy Florence. Então, ao mesmo tempo que o nascimento é uma coisa de criação, é uma coisa de destruição. Então, ela carregava isso dentro dela. Então, isso está na obra, isso está no livro. A gente percebe que está no livro. Ela se sentiu culpada pela morte da mãe e pelas perdas que ela teve quando ela ficou grávida. Então, tipo assim, segundo pesquisadores, Shelley, que nasceu da morte, encontrou dificuldade em alcançar os seus desejos, gestar e gerar vida. Então ela tinha isso dentro dela quando ela vai e escreve o Frankenstein. E citando mais alguns personagens clássicos, para a gente não ficar citando um por um, não ficar uma coisa chata, o próprio Médico e o Monstro, e aí entra muito no Freud, que era um questionamento que tinha, o Robert Louis Stevenson coloca, e obviamente que ele coloca antes, né, que Freud vem depois com isso,
é um questionamento do id e do super-eu. Isso está representado no livro. Tipo assim, fora o bem e o mal convivendo dentro da mesma pessoa, na verdade, aqui, regido pelo princípio do prazer, o id se constitui na versão pecaminosa e a moral, que revela uma porção do ser humano totalmente avesso aos nossos padrões morais e éticos. O super-eu, que é representado pelo Dr. Jekyll, é construída a partir de internacionalizações de padrões de moralidade da época, adquiridos pela adesão à civilização em nossas vidas. Para Freud, o id direciona o indivíduo na busca de pensamentos e comportamentos prazerosos, que encontram, porém, o seu maior e mais poderoso empecilho à civilização. Então, ao mesmo tempo, ele falou sobre isso, sobre como é que a gente, convivendo numa sociedade, dessa maneira, na civilização, a gente é obrigado, né, a controlar os nossos instintos, os nossos desejos, para a gente poder viver em sociedade. Coisa que o Heidegger não tem, o Heidegger faz o que quer. Então, há um questionamento no livro sobre isso, sobre o quanto que a civilização, que é importante, a sociedade, faz a gente controlar os nossos instintos mais básicos. Então, o livro falava sobre isso também. Então, eu estou querendo dizer com isso que esses livros todos, esses filmes todos são muito importantes, que eles são entretenimento. A gente vai para ficar assustado, para ter medo, enfim. Mas se a gente quiser, a gente vai buscar tudo um estofo interessante sobre a sociedade, sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente pensa. Até a múmia, olha aqui, os egípcios não separaram o espírito do corpo. Diferente do cristianismo, eles preservam o corpo para que o espírito não fosse destruído. Essa é uma crença egípcia. Os antigos egípcios entendiam que o ser humano não era formado apenas por seu corpo físico. Além deste, era inerente à pessoa o seu nome, a sua sombra, que era o seu Ba, o seu Ka e o seu Aká. Que era preciso que todos eles sobrevivessem após a morte, cada um à sua maneira, para o bem-estar do falecido. Quer dizer, havia uma crença sobre isso. Isso vai ser utilizado no filme. Até o próprio Homem Invisível, que é muito legal, muito bacana. Ó. Queria ficar invisível para roubar, fazer o que quiser e adquirir uma vantagem enorme na fuga dos seus atos. Que tem a ver com aquilo que o Platão escreveu na República, né? Que ele diz, ó, quer conhecer o homem, dê-lhe o poder. Platão falava isso. O ser humano só é completamente moral quando, tendo poder e estando livre da punição, ele age com base na moral, na virtude e na justiça. A narrativa de Platão permite concluir que mesmo a pessoa virtuosa e justa, se tivesse esse poder, agiria contrariamente à virtude e à justiça. Porque uma das parábolas lá que o Platão escreveu é sobre um mercador que ele vai no buraco e encontra um anel de Gides. Aí põe esse anel e ganha essa capacidade de ficar invisível. Platão já escreveu isso lá atrás. E aí ele começa a cometer uma série de atos porque ele está invisível e ninguém sabe quem ele é. E aí o Aristóteles também falava o seguinte, né? O homem guiado pela ética é o melhor dos animais, quando sem ela é o pior. Então, o Homem Invisível é uma coisa bacana, legal, foi buscar nisso para poder fazer a argamassa do livro. O próprio Lobisomem tem histórias maravilhosas, tem pesquisas interessantíssimas. Fora tem a pesquisa da lenda popular, tudo mais, a origem da mitologia grega. Também tem o componente sexual, como os vampiros. Os lobisomens são peludos, musculosos, fortes, então tem esse apelo erótico no lobisomem. Por isso que lá vão fazer o Crepúsculo, né, que vai ter o vampiro, vai ter o lobisomem, e as menininhas adoraram na época o Crepúsculo, né, que eram dois seres interessantemente eróticos atrás dela. Fora isso, ao mesmo tempo, o ciclo do lobisomem também lembra o ciclo da menstruação da mulher, que tem que ter lá o raio da lua cheia para ele se transformar. E a mulher também tem esse ciclo menstrual uma vez por mês. Tem um pesquisador que também escreve sobre isso. E também tem uma outra interessante, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Conforme o lobisomem te morde, você vira lobisomem. Então também uma metáfora para esse tipo de doença transmissível sexualmente. Você pega com contato. Ao mesmo tempo, também tem uma metáfora da puberdade. E tem uma outra mais legal ainda, que denuncia o capitalismo. Olha que coisa interessante. Que a gente... tem cada estudo acadêmico maravilhoso. Estão sempre eles presentes. O Karl Marx, o Darwin e o Freud. Esses três. Exatamente, o pilar está aí. A gente vai encontrar eles sempre. O que acontece? Você é obrigado a controlar seus instintos selvagens, esse instinto de civilização, que no caso é o lobisomem, e aí você se rebela
quando você se transforma no lobisomem e faz o que você quiser, que é justamente uma coisa, você se transforma e voltar para a sua natureza animal, longe dos padrões de sociedade capitalista e das suas regras. Teve um estudo maravilhoso. E por aí vai. Tem o Fantasma da Ópera também, que também está na mostra também. Ele é um artista nato, entende arquitetura, música, literatura. Existe uma metáfora na história. O fantasma representa o feio, o soturno, o doentio, ou seja, a própria arte. Que tem pessoas que acreditam que a arte, ela nasce a partir do sofrimento. Muitos artistas dizem isso. E Carlota, né, que ele não gosta, é a cantora correta, técnica, perfeita. E já a Cristina é a voz sublime, aquele algo a mais que Carlota não tem, justamente por nunca ter ficado face a face com o fantasma. O fantasma representaria essa arte, esse sofrimento. Nunca ter experimentado o sofrimento. E a arte de Christine vem do subterrâneo da ópera, né? Que é a alma, porque ele fica ali debaixo daquele teatro, que seria, no caso, a alma estaria ali naquele embaixo. Olha que coisas, que relações interessantes, alusões interessantes que esses livros fazem com o que a gente acredita e pensa ser, né? Monstro da Lagoa Negra, exploração ambiental, você falou, Bela e a Fera. Bela e a Fera, então, são em vários, né? King Kong, né? Essa relação do belo e do feio, né? Do monstro e desse atrativo, né? Até o Cavaleiro Sem Cabeça, cara, que é uma lenda forte dos Estados Unidos, que veio da Europa, que no caso seria o mensageiro da morte, que é criado da inveja e do ódio. Dizem os moradores do local, uns dizem que essa lenda nasceu na Alemanha, outros dizem que nasceu na Irlanda, aqui há uma certa briga entre os pesquisadores, mas que esse cavaleiro anunciava as mortes iminentes, que seria aquele anjo que vem anunciar que você vai morrer. É uma tradição que eles buscam nisso. Enfim, para terminar, para não ficar nessa chatice, Godzilla, obviamente, com medo da era atômica, né? O Japão tinha acabado de tomar 3 bombas atômicas dos Estados Unidos. Então, qual era o medo que eles tinham? Então, o Godzilla representa esse medo atômico. Então, se você for procurar, todos esses filmes que estão aqui nesse catálogo, aqui, todos eles, sem exceção, por mais divertidos que sejam, assustadores, colocam medo na gente, todos têm um papel muito importante, dizem muito sobre a gente, sobre a nossa sociedade, sobre os nossos desejos, sobre as nossas crenças, sobre nossas virtudes, sobre nossos defeitos. Basta querer pesquisar que você vai encontrar isso nessas camadas todas nesses livros. E é por isso que essa farta obra literária que inspirou esses filmes são clássicos até hoje. As pessoas estudam, leem nas faculdades, nas universidades, que não é só pelo vampiro que vai lá, que morre, que é assustador, que é bonito, ou só pelo lobisomem, porque tem todo um pensamento por trás dessas obras. Passa a bola para você. Então, com relação à ausência de alguns filmes, isso aí todo mundo tem me perguntado. Né? O que só prova que é uma amostra que tem fã, né? Seja do monstro como Godzilla, como o Vingador Tóxico, por exemplo, né? Como ou também, o monstro interno, né? Ou o monstro interno. Eu fiquei na dúvida, eu queria ter colocado também esses monstros que de repente não parecem ser tão monstros, né? Só que aí eu como curador fiquei com medo assim, não, gente, eu acho que ou eu estou viajando muito, ou vai ter aquela pessoa que vai chegar e falar, não, mas isso não é monstro. Como já teve, tem gente que não entende, por que o filme do Zé do Caixão tá na mostra? Porque eu encaro aquele personagem como um monstro, as atitudes dele são monstruosas, o caractere dele, a forma como a máscara, né? Ele tem uma máscara, aquela barba, a maquiagem, as unhas, a cartola, aquilo tudo compõe aquela figura, aquele personagem. Né? E para mim, dentro da história do cinema brasileiro, talvez é o maior monstro do cinema brasileiro. Né? Ele realmente dava medo. A gente não tem só para você, lá fora também. Lá fora também. E a gente tem que tentar também, às vezes, se colocar na época que o filme foi lançado. Então, assim, em 1964, quando o José Mojica lança aquele filme, aquele tipo de personagem é que dava medo nas pessoas, principalmente as pessoas que ele queria atingir como espectador, que eram as pessoas da periferia, que frequentavam cinemas de centro de cidade, né? Não era as pessoas da Vieira Solta, entendeu? Ele queria chegar no povão mesmo. E para o povão, aquele tipo de personagem dava medo. Né? O cinema brasileiro, ele infelizmente não produz tanto quanto poderia estar produzindo
não só filmes de monstros, como gênero de terror. Tá surgindo. Sim, o Ivan tem o Segredo da Múmia, que é maravilhoso também. É um filme muito bacana do Ivan Cardoso. Você tem outros filmes de lobisomem também. O Reginaldo Faria já dirigiu filme de lobisomem. Tem As Boas Maneiras do Marco Dutra e da Juliana Rojas. Então assim, e a nossa história, a nossa cultura popular dá para gerar muitas histórias, não só de monstros, como de fantasmas, de criaturas, mula sem cabeça, entendeu? Isso, ele e o Boto, né? Ele e o Boto, né? E o Rodrigo Aragão, que está com um filme na mostra também, que é um cineasta lá do Espírito Santo, ele tem um filme que é sobre o Chupacabras, entendeu? Então assim, eu achei melhor colocar o Mar Negro, porque no Mar Negro ele já coloca uns monstros meio estranhos, tipo baiacu sereia, entendeu? E assim, e o Rodrigo, de repente, ele está mais para o Mojica do que para qualquer outro que está surgindo aí, que também está fazendo o gênero de terror no cinema brasileiro. Porque ele tem pouco recurso, ele usa pessoas que estão próximas dele, que nem o Mojica fazia no começo da carreira, né? E ele consegue ter um pouco de ter, né? Jogar na tela um filme com muita criatividade. Ah, esse filme é tosco, esse filme é trash, não importa, mas você tem que parar e pensar o quanto de trabalho que dá para fazer um filme, entendeu? O Monstro da Lagoa Negra é um filme que ele inspirou um grande cineasta chamado Guilherme Del Toro, que acabou de ganhar um Oscar. E todos os grandes cineastas, né, dos anos 70, dos anos 80, que estão atuando aí, todos eles assistiram esses filmes, se divertiram com esses filmes e aprenderam com esses filmes. Com certeza. E esses filmes têm uma importância também na evolução técnica, tecnológica, de efeitos visuais dentro do cinema, que assim, vou brincar aqui, se Godard hoje faz um filme em 3D, é porque alguém lá atrás fez um filme em 3D chamado O Monstro da Lagoa Negra, pôde brincar e experimentar com essa proposta, que hoje um cineasta do porte do Godard vai lá e faz filme também em 3D. Né? Você tem Wim Wenders, você tem filmes como Frankenstein, você tem A Noiva de Frankenstein, Drácula, que a fotografia desses filmes até hoje influencia um cineasta como Tim Burton. Né? O uso do claro e do escuro, a cenografia, e aquilo tudo ali foi feito por pessoas que pensaram esteticamente o visual daquele filme. No Deuses e Monstros, que está programado na mostra também, a gente pode ver isso também de uma certa forma, porque está contando a história ali do James Whale, que é o diretor do Frankenstein, da Noiva de Frankenstein e do Homem Invisível, que estão na mostra. Você percebe como é que ele pensava, você vê como é que ele desenvolvia, como é que ele interpretou aquelas histórias que ele levou para a tela. Tanto que A Noiva ele só fez porque ele tinha liberdade criativa total. A Universal deixou ele fazer o que ele queria. Então esses filmes têm uma importância. Eu acho que assim, se Hollywood está aí fazendo mais um Godzilla que vai ser lançado ano que vem, é porque esse personagem, que é o Godzilla, ele tem algo a dizer, como o Mário disse. Até hoje, se a gente parar e pensar, a gente ainda tem medo do que pode estar guardado lá na Coreia do Norte, que eles tanto falam que ela guarda. A gente não sabe o que pode acontecer. E o Godzilla é fruto disso, é fruto justamente desse medo, desse medo apocalíptico, que vem com o fim da Segunda Guerra, a partir do momento que os Estados Unidos jogam a bomba atômica no Japão. E a época, os anos 30, que foram anos gloriosos para o cinema de terror, a Universal, Só lembrando, os anos 30, usando a fotografia expressionista da Alemanha, do expressionismo alemão. Nosferatu, do Caligari, enfim, tem tudo de lá. Anos 20 e depois dos anos 30. Mas tudo isso na véspera de uma quebra de bolsa de valores nos Estados Unidos, Um período muito difícil para os Estados Unidos, que eram os produtores desses filmes, para o mundo, que isso refletiu no mundo, mas muito difícil para os Estados Unidos, coincidindo também com Freud escrevendo O Mal-Estar da Civilização, que fala justamente sobre o conflito entre o indivíduo e a sociedade. Que é o médico monstro. Que é o médico monstro. E é uma catarse para os americanos irem ao cinema. Foram grandes sucessos de bilheteria,
num momento tão difícil. Em 1930 você viu Drácula, depois você viu Frankenstein, que até fez mais sucesso que o Drácula. E aí depois, uns anos depois, A Noiva do Frankenstein, que aí é até cômico, né? Um filme mais cômico, mas tudo isso refletindo um período muito difícil daquele país. E as pessoas vão para o cinema ver filmes de monstros e consumir aquela ideia. Né? Cinema é uma coisa caríssima de se produzir e as pessoas não jogam dinheiro fora. Né? Então, se você vê 500 filmes de Godzilla, as pessoas não estão fazendo de brincadeira. Elas estão fazendo porque vem naquilo um potencial de mercado para fazer sucesso, para ganhar dinheiro. Às vezes não faz, mas existe um pensamento de que aquilo ali vai fazer sucesso. Várias versões de Drácula em vários meios, inclusive cômicos, né? Vários estilos. Polanski, né? É o Polanski que fez a Dança dos Vampiros. Humor, a Dança dos Vampiros. O próprio Moura Vieira Mordida, né? Sim. Drácula na Disco, né? Tem um também do Drácula Morto, Mais Feliz, acho que foi o Wes Craven. Não, o Wes Craven dirigiu foi com o Ed Murphy, que ele era um vampiro também, que era um Drácula da África. E um filme de Mel Brooks, né? Oscar, né? O Oscar também nunca deu muita bola, né, para os filmes de terror, né? Nunca soube valorizar. A gente viu só agora com a forma da no filme de monstro para ganhar um Oscar pela primeira vez. Lá atrás, o Frederick March ganhou um Oscar de melhor ator pelo Médico Monstro. Que é o que é a versão que está programada na mostra. Então, a cena da transformação dele é uma cena impressionante, de maquiagem, de efeitos e, enfim. E a gente tem que lembrar que esses filmes, né, você estava citando bem, Ana, que eles retratam muito a época que estão sendo feitos, né? Vou dar só um exemplo assim, bem esdrúxulo, mas, por exemplo, O Exorcista, todo mundo obviamente conhece ou já viu, é um filme super político. As pessoas não imaginam, mas como assim político? Porque o livro, quando ele foi escrito, ele não se passava em Georgetown. E aí, no filme, ele passa para Georgetown. Por quê? Porque ali estamos perto de Washington, né? E por quê? Porque quem estava na Casa Branca nos anos 70, né? O que estava acontecendo? Logo depois já vinha Watergate, Nixon, então, tipo assim, o diabo estava em Washington naquele momento. Quer dizer, várias vezes está lá, né, o diabo, né? Mas especificamente, então, o cara transfere... 666 na cabeça. Ele transfere... Exatamente, ele transfere a cidade que está no livro, aí a gente está vendo ali a Linda Blair virando o pescoço e vomitando, estamos ficando ou enojados, assustados com aquilo, mas por trás o cara está botando aquilo ali no filme, que é diferente do livro. E se você for procurar, vários filmes de terror são filmes políticos, que estão falando sobre uma coisa acontecendo nos Estados Unidos. Diga. Eu queria fazer uma pergunta. Por que vocês acham que há tão poucas monstras? De terror? Sim, assim, não sei. Mais de 80% são monstros, né? Assim, tem poucas. Protagonismo masculino, né? Não sei. Ó, eu vou te responder. Até porque, assim, é curioso, eu acho curioso, assim, me veio isso na cabeça, porque as mulheres, durante um tempo, foram associadas a bruxas, né? Sentiram falta das bruxas também na morte. Tem um ótimo filme chamado As Bruxas de Não, assim, os homens, historicamente, eu acho que nunca tiveram essa pecha. Faria sentido que houvesse muito mais monstros no cinema. A gente tem um filme E são poucas, né? contemporâneo, que é aquele sueco, deixa ela entrar, que é uma menina Da vampira. E é um filme fabuloso, né? E que já começa a explorar esse universo pelo que é feminino, né? Eu tenho uma resposta para te dar que eu acho o seguinte. Infelizmente, nossa sociedade é machista. Isso aí não adianta querer gritar, brigar, falar, é uma realidade. Estamos tentando mudar esse panorama, que eu espero que consiga. Acredito que eu não vou ver na minha geração isso, que está muito lentamente, né? Para cada vitória são 10 derrotas. Isso aí é o que eu penso, e aí já estou colocando a minha opinião nele. Então o que acontece? É muito mais fácil, esses filmes, normalmente as mulheres são vítimas, né? São vítimas de psicopatas, vítimas de monstros, sempre as mulheres, e sempre elas colocadas de uma maneira erotizada. Nos filmes que as mulheres são os monstros, normalmente são vampiras sexy, que são lésbicas, e aí estão ali para satisfazer o público masculino, que estão vendo elas de biquíni, e se mordendo, enfim, tem dezenas de filmes dos anos 70 assim. Até os filmes de presídio,
entendeu? Tem que ter uma mulher lá que é a mulher que toma conta do presídio, as suas mulheres tomando banho no chuveiro. Então, isso sempre, nossa sociedade é machista, então a gente produz no cinema esse machismo, que está tendo alguns lampejos de mudança, mas isso é a realidade. Se você procurar, você vai encontrar, até quando as mulheres fazem esses filmes de monstro, elas estão ali como objeto erótico para satisfazer o público masculino. Isso é óbvio. Tem um grande cineasta chamado Jonathan Demme, que morreu ano passado, ou esse ano, que dirigiu Silêncio dos Inocentes, que é um filme de monstro. Né? Sim. Hannibal Lecter é um monstro. E a heroína do filme é a Clarice Starling, né? Que ela, e é justamente, não é uma mulher indefesa, aparentemente ela é indefesa, né? Nos diálogos que ela tem com aquele monstro, que ela dialoga, que ela procura entender, ou seja, a mulher procura entender as coisas, procura dialogar, os homens já saem atirando. E daquele cinema tradicional, é claro, né? Mas nesse cinema mais moderno, o Silêncio dos Inocentes é anos 90, né? Nos anos 90, Clarice Starling quer entender aquele monstro, quer conhecê-lo para obter informações para combater o monstro que está matando lá fora. E acaba ela sendo a heroína do filme, né? Então já é o reflexo de uma mudança, um filme de monstro que você tem uma mulher para resolver a situação, para entender aquela situação. O doutor está com 2 filmes na mostra, ele tem um filme, se não me engano, ele chama Mutação. Que é o esgoto, é o metrô de Nova York, uma coisa assim, e que ela é a pessoa que vai decifrar tudo aquilo, descobrir tudo aquilo, porque são umas criaturas que parecem umas baratas, uns gafanhotos, mas que eles tomam eles ficam com a aparência do homem nas sombras e tal, mas quando sai da sombra é um inseto gigante, alguma coisa assim. E é um filme mais ou menos dessa época do Silêncio dos Inocentes, dos anos 90, e ela está ali como a figura, né, representando, é uma figura feminina que não tá sendo colocada desse ponto de vista que o Mário comentou aqui, que alguns filmes colocam, né, não está erotizada nem nada. A maioria, né? A maioria faz assim. E até hoje, por exemplo, o filme Halloween, por exemplo, ele tem lá as adolescentes e tudo. Eu lembro que no filme Pânico, eles ficam falando, é a cena dos seios, as cenas da cena. Não tem. E o pior de tudo é que no filme não tem. Na hora que a personagem levanta, eu não sei, assim, não sei se na versão americana aparece, mas no DVD que eu tenho na minha casa, não aparece, nunca apareceu, nem de quando eu vi na televisão também, né? Não, as versões mais recentes, né, os filmes mais recentes de Fred Krueger, Jason e Michael Myers sempre colocam. E não pode transar, né? Não, você não pode fumar maconha, não pode transar. Senão você morre. Você tem que, tanto que o Pânico brinca muito com isso, né? O primeiro Pânico brinca justamente com isso, de que a heroína tem que ser uma mulher virgem, né? E se a gente pegar, a personagem da Jamie Lee Curtis, ela não tem, é a única ali que não tem namorado. Ela tem uma pessoa, mas fica naquela coisa, mas ela não tem uma relação ali amorosa. As amigas dela, que são assassinadas pelo Michael Myers, elas têm uma relação amorosa. A irmã, bom, não sei se é irmã, né? Porque agora com o filme novo, muita coisa vai mudar. Não, mas na história original até tem um estudo também acadêmico que fala sobre o Michael Myers, por usar um facão, seria um objeto fálico, né? Então, o Jason usa muito também. A situação do objeto representar o pênis, né? Então, enfim, é interessante, né? Mas, como eu falei, são filmes bem machistas, entendeu? Eu sei que a gente entra naquele universo, a gente às vezes curte, acha engraçado, bacana, fica com medo, mas a gente for analisar mesmo, a gente vê que os filmes são machistas, são mesmo, entendeu? Feitos por homens, enfim. A sociedade é isso, o cinema é um reflexo da sua sociedade, né? E assim, como eu comentei aqui, é possível, você vendo esses filmes, a gente tem aqui o filme mais antigo, é de 1920, o filme mais recente é do ano passado, que é A Forma da Água. Eu acho que você consegue ver a diferença de como, né, quem conseguir assistir, quem for o vitorioso que conseguir assistir os 39 filmes, vai ganhar um prêmio, entendeu? Vai conseguir perceber claramente como é que a figura do homem, isso, a figura do homem e da mulher e a figura do monstro também é colocada.
o ator que ganhou o Oscar pelo Médico e o Monstro, a caracterização dele do monstro lá, do Hyde, se você olhar bem, com um olhar de hoje, você vê um homem negro ali. Né? Porque Sim. a forma como é construída a máscara daquele personagem é querendo colocar que os homens negros é que são maus. Né? O Predador, por exemplo, que não está na mostra, vieram me cobrar isso, o Predador Rastafari, isso nos anos 80. Né? O Alien, né, com aquela cabeça enorme, babando, representa um falo. Então, assim, tá tudo, se realmente tudo isso tá... Os pesquisadores adoram, né? Os pesquisadores é que dizem que adoram, entendeu? Mas eu acredito que, assim, um cineasta... Não, já vou passar para ela, só um minutinho, tem ela ali e depois Zeca aqui. Os cineastas, eu acho que quando eles estão pensando, ainda mais... Eu acho que no Deuses e Monstros a gente percebe um pouquinho disso também. Quando mostra todo o processo ali da construção do Frankenstein e da noiva do Frankenstein. Tem cineasta que entra pro set, faz o seu e pronto, acabou. Agora tem cineasta que não, que ele quer realmente colocar, nem que seja através do cenário da casa do personagem, através do contraste do claro e escuro, do uso da luz, ele quer passar alguma mensagem pra gente. Né? O expressionismo alemão, que a gente já comentou aqui e que todo mundo enaltece, ele é um alerta, ele foi um alerta do que ia vir. Né? Ele foi um alerta de que dias sombrios viriam para aquela sociedade, que um louco, né? Até parece que a gente está nos dias de hoje, mas que um louco ia comandar a massa, né? Que é o gabinete do Dr. Caligari. É isso, né? Um louco que consegue hipnotizar uma pessoa e fazer com que essa pessoa faça coisas para ele que não são corretas, né? Que não são certas. Aí vai vir um cara que vai fazer um discurso que vai hipnotizar uma nação inteira para entrar na, enfim, na Segunda Guerra. Mas só para poder, antes de passar para ela, você vê que a forma da água, nossos heróis, né? É uma negra, uma deficiente, né? E um gay. Então, olha a mudança, né? Uma deficiente latina faxineira. Já é o nosso trio Ah, herói. e tem o russo também, que fica bonzinho lá, que ajuda. Contra o americano branco, né? De classe o WASP, né? E o que é interessante é que existe ali duas forças antagonistas, mas nenhuma das duas com boas intenções, né? No caso do governo americano e do governo russo. Né? Então ele tem a coragem também de fazer isso. Né? São duas forças antagonistas para aquela época, com péssimas intenções. Né? Até hoje. Até hoje. Passa para ela o microfone aqui, Bruno, por favor. Gente, desculpa a empolgação, é porque eu estou literalmente pesquisando sobre isso agora. Que bom, que bom, que bom. Então no futuro estarei lendo coisas que você vai publicar aí. Não, por enquanto só TCC. Mas eu estou pesquisando mais literatura, na verdade. Mas eu acho que tem muitos temas que se cruzam até por essa fundação da literatura. Só eu podia fazer uma observação, tipo, um dos primeiros livros, assim, da Contos de Monstros foi Carmila, que já era uma vampira mulher, Sim. lá em 1800 bolinha. E o que eu estou falando na minha tese agora, na verdade, é exatamente isso, que a literatura de terror... É um filme super erótico, né? É um filme super erótico. Não, super. Mas a literatura de terror sempre teve um início e sempre foi muito produzida por mulheres. Então, assim, com algumas recomendações, assim, Papel de Parede Amarelo, Karen, que ganhou o Oceano do ano passado, é de uma portuguesa, tem muito, muito bons, assim, e os filmes de Guilherme Del Toro, apesar de serem feitos por um homem, quase sempre tem uma narrativa do ponto de vista feminino, tem o Labirinto do Fauno, formidável também, que eles universidade bem, enfim. Mas a minha pergunta, na verdade, eu queria pedir permissão para gravar, perguntar sobre o que vocês acham dessa divisão que é meio borrada às vezes, tanto na literatura quanto na mídia, quanto nos filmes, que é entre o terror que um humano está causando e um monstro, e essa monstrificação dos humanos, que até hoje sai uma notícia, tipo, serial killers, por exemplo, acho que é o maior exemplo disso, que é uma coisa que de fato existe, a gente vê diariamente, e que logo a gente pega e separa e fala, essa pessoa não é um ser humano, é um monstro, etc. E o que vocês acham disso no gênero de terror, assim, nesse aproveitamento dessa área, assim, e essa mistura de fronteiras?
você pensa no Corcunda de Notre Dame, ele fica lá isolado na catedral, entendeu? Porque ele é estranho. É o grotesco que fica isolado. É igual a música do Bicho-Papão, que eu até citei do catálogo, né? O Bicho-Papão fica lá no telhado. Né? E até as próprias famílias, né? A mãe usa a canção de Niná assustadora para acalmar. Olha, você está aqui no meu colinho, você está aqui protegida, mas olha, o monstro está lá fora, ele vai te pegar. Então a própria sociedade criou isso, né? O que pode ser uma atitude de carinho, de proteção, na realidade, se a gente pensar bem, faz um tremendo mal para as crianças, né? Porque sempre existe o... Provocar o medo, né? Vamos isolar o grotesco, vamos fugir do grotesco e não procurar entender o mal, as origens do mal, né? Quando a Hannah Arendt tentou lá entender o nazista lá no julgamento, ela nada mais estava tentando que entender aquilo, para que as pessoas possam saber as origens e que aquilo não se repita mais, né? Então, ela não foi entendida, né? Hoje, ainda bem que isso foi recuperado com o tempo, né? Mas é justamente isso, as pessoas não querem entender, elas querem solucionar, entendeu? Vamos distribuir armas e sair atirando por aí, entendeu? É tipo... Isso, exato. Então, são soluções assim, né? Eu acho uma burrice quando você cria esse adjetivo, você é um monstro. Fizeram isso muito tempo com Hitler, ele era o filho do demônio, o filho do diabo, não era nada disso. Quanto mais você cria essa aura, você fica, pelo contrário, endeusando de uma maneira negativa, mas está endeusando uma pessoa que é comum, que cometeu atos nefastos, entendeu? Uma pessoa cheia de problemas psicológicos, enfim. Então você endeusar, você é um monstro, você está retirando ele daqui do nosso grupo, né? E criando uma aura especial, mesmo que negativa nessa pessoa. Isso é péssimo, isso é horroroso. Pelo contrário, você tem que trazer ele para dentro e mostrar o quanto comum, né? O quanto errado, né? O quanto que precisa de tratamento para tudo aquilo que ele fez, né? Só como parênteses agora, uma série desse ano, assim, relativamente recente, o sucesso da Netflix, o Mike Mann, que é exatamente sobre isso, a pesquisa sobre o filme do nosso neto, e acho que isso é uma coisa muito nessa discussão, assim, e o problema, isso é uma das causas de escolha que a gente tira, e está procurando saúde pública, a saúde mental. Eu acho que, eu não quero ser leviano, porque acho que isso demanda muito estudo, entendeu? Então seria só uma simples opinião. Mas você sabe que a sociedade americana, uma das facetas dele é colocar o medo, né? O americano é um dos povos mais medrosos do mundo. A sociedade o governo faz o tempo todo, né? Fica o tempo todo colocando medo naquelas pessoas. É uma sociedade que vive com medo o tempo todo de tudo. E é por isso que age a maneira que age. Ela sempre está com o dedo no gatilho, a ponto para fazer qualquer coisa, porque ela vai criando esse medo, né? Isso é uma maneira de você governar, que obviamente eu não concordo, mas eles fazem isso a vida inteira, né? Também não quero demonizar os Estados Unidos, pelo amor de Deus, tem coisas maravilhosas lá, em todo lugar tem coisas boas, coisas ruins, mas isso eu acho péssimo que eles fazem, entendeu? Criar essa sensação de medo o tempo todo, né? Eles têm medo de tudo, né? E é por isso que, tipo assim, né? Se você entrar na minha propriedade, eu tenho o direito a um tiro em você. Você está pegando uma maçã da árvore, você pode levar um tiro, entendeu? É complicado, entendeu? E, obviamente, que armar professores é uma das coisas mais... acho que dispensa comentário, né? Acho que não é nem bom comentar isso, né? É uma coisa tão louca, parece um filme de ficção científica, né? De ficção de terror, né? Armar... Você vai para um colégio para ensinar, para você trazer as pessoas para dentro da sociedade, sociabilizar as pessoas. Aí você vai estar armado em frente aos alunos. Eu não consigo entender, isso é uma maluquice, mas tudo bem. Quem acredita, né? De terror, né? Quem acredita. Eu respeito quem acredita, entendeu? Eu não concordo, sou contra, mas quem quiser acha bonito, eu acho que vai acontecer mais violência, vai morrer mais gente, eu acho que não vai dar certo. Não vai resolver nada. O que acontece, o cinema, basicamente o cinema de monstro, reflete o que acontece na sociedade. Então, a queda da Bolsa, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica. Tudo. Aí eu pergunto, como é que foi, agora no século XX, o maior acontecimento que nós tivemos foi as Torres Gêmeas,
O que isso significou para o cinema de monstros? Olha, eu acho que, primeiro, eu acho que alguns filmes ficaram sem ser feitos por conta disso, porque a imagem das torres caindo foi muito forte, muito impactante. Talvez hoje as pessoas não veem dessa forma, mas imagine em 2001, 9 horas da manhã aqui, mais ou menos 8, 9 horas da manhã aqui no Brasil, que a gente liga a televisão e que as torres caem. Demorou um tempo para... Eu cheguei, meu TCC no final da faculdade foi sobre o 2001 e o reflexo disso no cinema, e eu lembro que demorou um tempo para o cinema voltar a fazer filmes, seja de monstros ou qualquer outro tipo de filme, onde prédio cai. Eles queriam até mudar o nome das duas torres do Senhor dos Anéis para não fazer referência às torres gêmeas, porque eles são assim, né? Então, eu lembro que ia sair o primeiro Homem-Aranha e tinha um teaser dele que era, ele montava uma teia entre as torres e um helicóptero ficava preso. Eles tiraram esse teaser do ar, né? Porque nem eles imaginavam isso. Quem viu Armagedon, com Bruce Willis, vai se lembrar que um meteoro, ele fura uma das torres, mas ela não cai. Ela permanece em pé, ela fica com um buraco no meio, mas ela não cai. Não é bem no meio, é na quina dela, assim, fica um buraco. Quem quiser vai no YouTube, busca lá, vê lá o Armagedon, a torre não cai. Né? Isso é improvável, não é só em cinema. Tá tudo bem. Não cai, ela não cai, porque nem eles, não, que isso, não pode cair. Né? Então, assim, eu acho que agora fazer novamente um Godzilla, onde ele está andando pela cidade, ele destrói, fazer o Cloverfield talvez tenha sido o primeiro filme de monstro gigante destruindo cidade que se passa em Nova York, porque Nova York já foi destruído por tudo, né? Todo tipo de monstro. King Kong já pisoteou Nova York, Cloverfield, Godzilla também naquele filme de 98, né? Então, assim, tem o King Kong do Peter Jackson, que é logo depois também, mas ali já é um filme em homenagem à primeira versão, então não tem muito isso. Mas o Cloverfield, que está na mostra, talvez seja o primeiro que já é um reflexo, porque até a forma de mostrar como que a cidade está sendo destruída muda. Né? O Guerra dos Mundos com Tom Cruise, por exemplo, ele chega todo cheio de cinzas em casa, que eram as imagens que a gente mais viu na época, que eram fotos de pessoas sujas e cinzas. Né? E ele, diante do espelho, ele se toca que na verdade ele está com cinza, não de poeira porque o prédio caiu, mas é que são cinzas das pessoas, né? Das pessoas que foram mortas ali por carbonizadas. Né? Então, eu acho que os filmes de monstro, eles voltaram a ser produzidos depois de um tempo, tipo, saiu um pouco do consciente coletivo, o impacto daquelas imagens, mas elas não foram esquecidas, né? Elas acabam sendo usadas como referência para o que você passa a criar agora, né? Tanto que vai ter mais um Godzilla. Estão fazendo agora, deixa eu te dar uma explicação de como é que funciona os estúdios. Até então, até a queda das torres, nós tínhamos filmes com nossos atores brucutus. Stallone, Schwarzenegger, eles sempre salvando o mundo. A partir do momento que as torres caem, o americano não acredita mais que o Stallone vai salvar o mundo. Tanto que tinha um filme de Schwarzenegger programado, eles esperaram os 2 meses lançarem e o filme foi um fracasso de bilheteria. Então, a queda das torres também sepultou, mas com o estilo de fazer cinema. Quando eu falo sepultou, não é que não continua existindo. Quando sai um ou outro aí, com The Rock, sei lá o quê, mas não é mais da maneira que era feito antigamente. Porque era um filme por semana. Uma semana era o Stallone, era o Schwarzenegger, outro era o Steven Seagal, outro era o Van Damme e Chuck Norris. Sempre era o exército do homem só que resolveria o problema da América. Pode vir aí 1000 caras, o Rambo vai chegar lá, vai matar todo mundo, vai resolver. Quando acontece isso, Hollywood vê, perdemos essa... Porque o Hollywood, cara, a gente tem que entender o seguinte, não é ser contra ou ser a favor, mas os Estados Unidos, Hollywood é uma empresa, eles querem ganhar dinheiro, não importa a maneira que é.
E olha, e também não vamos ter essa discussão boba de achar que na Europa as pessoas não querem ganhar dinheiro. Não querem ganhar dinheiro também. Não existe nenhum cineasta que fala assim, não, eu fiz esse filme só para eu aqui, minha mulher ou meu marido assistir. Não, ele quer que o mundo veja o filme dele. Isso é óbvio. Porque se ele conseguir ganhar dinheiro naquele filme, ele vai fazer um segundo, um terceiro ou um quarto. Então dizer que o artista não quer se expressar é mentira. Obviamente que ele pode não querer aceitar certos acordos, se vender para fazer aquilo. Tipo assim, vou citar um outro parênteses, Pedro Almodóvar, ele não aceitou fazer filme nos Estados Unidos até hoje, porque ele quer ter o controle da produção dele. Ele adora o cinema americano, tem influência total do cinema americano na obra dele, o Breno é curador de uma mostra maravilhosa do Almodóvar, que está aí há 10 anos sendo feita, e o Almodóvar nunca negou isso, as influências que ele tem, Hitchcock, enfim. Mas ele não quis ir para Hollywood fazer filme, a opção dele, que é o controle do filme dele, que ele faz na Espanha. Mas voltando, então Hollywood viu tipo assim, olha, esse tipo de filme não dá mais. Aí o que acontece? Vemos com os filmes de fantasia. Aí começa a vir Harry Potter, Senhor dos Anéis. Há essa transformação. Começa a vir vários filmes assim, para substituir os velhos heróis. E aí agora são os filmes de super-heróis. Que aí a gente acredita, porque não é mais o Stallone de carne e osso. Não, é o Super-Homem, é o Homem-Aranha. São pessoas que têm um poder que o Stallone não teria. Então, esse ciclo acontece o tempo todo no cinema americano. Você acontece esse ciclo grande de super-heróis. Aconteceu uma outra coisa que mude isso, entendendo? Mas qual foi a resposta na hora? Harry Potter, Senhor dos Anéis e vários filmes de fantasia. Que é, tipo assim, vamos usar a fantasia dessas pessoas para poder levá-las ao cinema. Porque essa realidade aqui, eles não acreditam mais. O Rambo eles não acreditam mais agora. Não quer dizer por causa disso que o Rambo não possa ser feito. Ele continua sendo feito. Só que antes, a expectativa era essa. Agora a expectativa é essa. Para fazer um filme baratinho, sei lá, de 20 milhões, que tem 30 ou 40. É diferente de fazer um filme de 100, 150 para dar 1 bilhão. Que é o blockbuster no caso. Então houve essa substituição, depois os filmes começaram a cansar também, e aí eles falaram, cara, aí eles viram a oportunidade. Super-heróis, está resolvido. O super-herói não é, ele tem um poder, ele não é daqui, ele foi afetado por alguma coisa que criou esse poder. Por isso que os filmes super-heróis estão funcionando, que é a beleza nos Estados Unidos, e estão dando dinheiro. Sim. São marcas já consagradas há décadas, né? É um negócio certo, né? Mas não dava antes, é uma substituição. Nos anos 70 eles tentaram e não deu. Entendeu? E, tipo assim, e eles ficam o tempo todo pensando nisso, né? O que o público, né, vai querer assistir. Não existe uma fórmula, muitas vezes, às vezes eles erram, mas eles procuram seguir a fórmula que está dando certo o mais igual possível. Porque eles querem que o filme dê dinheiro. Entendeu? Isso é uma indústria. E as pessoas às vezes discutem isso. Ah, o Oscar, cara, o Oscar é o prêmio da indústria. Às vezes as pessoas brigam, a gente fala uma com as outras, se tornam inimigas no Facebook por causa de Oscar, cara. Cara, o Oscar é o prêmio da indústria. Entendeu? É diferente de Cannes, Berlim. Ah, mas Cannes e Berlim às vezes é assim, mas aí é um prêmio mais humano. Porque o que acontece? Tem um júri que é formado naquele ano, e todo ano esse júri muda, e conforme a cabeça daquelas pessoas, conforme o presidente do júri que está comandando aquele júri, a gente vê exatamente para onde vai o prêmio. Quando Tarantino foi presidente em Cannes, ele sabia que o filme de violência ia ganhar, que é o gosto pessoal dele, está entendendo? Não que ele esteja errado ou certo, mas é o estilo dele. Então, festivais como Berlim, Cannes, Locarno, enfim, Toronto, Veneza, como o júri muda todo ano, então é de acordo com as pessoas que estão naquele júri. Já está na academia, cara, e ali tem uma série de coisas. A gente vê até, por exemplo, o Samuel Jackson, eu gosto muito dele, porque ele fala o que ele pensa. Eles perguntaram para ele, como é que você faz na hora de votar? Olha, cara, eu nem vejo os filmes, eu voto com os meus amigos. Então a gente não pode ficar, eu acho uma burrice a gente ficar brigando aqui com ele, eu torço lá nos Estados Unidos, entendeu? Deixar de ser amigo, porque, não, ganhou esse filme, ganhou esse filme. Cara, é prêmio da indústria, cara. Leva mais, entendeu? Não leva tão a ferro e fogo, leva mais na brincadeira, porque é isso. Tem grandes atrizes que fazem muito sucesso e que nunca receberam Oscar. A Sally Field, que é uma atriz que não tão ativa assim, ganhou 2 Oscars, né? E a explicação era essa, ela é muito querida, todo mundo gosta dela, ela é fofinha. Gente boa. Ela falou isso, né? Vocês gostam de mim, vocês Meryl Streep também, né? Independente do talento, tá? Mas é a pessoa que... A academia... As pessoas adoram a Meryl Streep. Todo mundo fala Meryl, todo mundo faz... No discurso falam dela, né? Essa é uma pessoa legal, gente boa, bem relacionada. Isso, E assim, eu acho que a indústria sempre se arrisca, né? Eu acho que eles fizeram agora uma releitura do King Kong, né? Que foi Kong, a Ilha da Caveira. Né? O filme teve um retorno,
né, que eu não sei se eles já estão preparando uma Eles segunda terminam, parte. já terminam chamando, aparecem justamente os outros monstros, aparece o Godzilla no final do Então, porque aí já quer criar, porque o negócio é criar a franquia, né? Então vamos juntar, porque assim, o King Kong com Godzilla, eles já se encontraram. Se a gente pesquisar, vocês vão ver que tem lá Godzilla versus King Kong. Entendeu? Porque esse povo todo já se encontrou, Drácula. Então assim, o Tom Cruise vai lá fazer a múmia, né? Mas aquele projeto da múmia lá que todo mundo falou quando ele lançou o filme e tal, já era um projeto que a Universal tinha desde a múmia com Brendan Fraser. Porque a múmia com Brendan Fraser deu certo, eles fizeram mais 2 filmes, tanto que o diretor da múmia fez um filme que não deu certo e fez o negócio ir para água abaixo, que é o Van Helsing, onde ele já juntava ali todos os monstros clássicos, que a Universal ajudou a eternizar. E quem viu a múmia com Tom Cruise, percebe que é a mesma coisa do Van Helsing. É a mesma coisa, entendeu? Não, o Hugh Jackman que fez o Van Helsing. Mas a estrutura desse A Múmia com... É filme de aventura, né? O filme com Tom Cruise, ele já meio que indica que vai reunir essa galera toda de novo. Tá lá o Russell Crowe já como Mr. Hyde, Dr. Jekyll, né? Você tem o lobisomem. Então, assim, vai juntar esses monstros para lançar, porque a indústria está vivendo disso, de franquia. Talvez não, né? que deu errado o filme, né? Talvez não. Porque, igual, por exemplo, Harry Potter, eles ficaram desesperados, só vai acabar, gente. Tem 7 livros. Eles já inventaram, pegaram um livro que não tem nada daquilo que a gente vê na tela, entendeu? E estão criando uma história, um universo paralelo ao do Harry Potter, porque eles sabem que os fãs de Harry Potter, que já estão na casa dos 30, vão lá assistir. Porque eles leram o livro quando eram crianças, eles viram, acompanharam, eles cresceram com os atores. Star Wars. Star Wars. Agora, só para poder te voltar para os monstros, para finalizar esse assunto, se vocês quiserem, é o seguinte, cara, hoje em dia eles só querem fazer ou remake, que é a refilmagem, ou sequência. Por quê? Porque já existe uma marca que está conhecida pelo público. O público já sabe quem são aqueles personagens. Então, hoje em dia, os blockbusters, a maioria deles, eles querem fazer isso. Eles querem fazer ou um remake, ou querem fazer uma sequência daquilo que todo mundo conhece. Então por isso que eles vão mudando os atores. O cara vai ficando velho, põe um cara mais novo. Esse dá certo, entendeu? Se não dá certo, faz de novo. O próprio filme agora que o The Rock fez, o Arranha-Céu, é uma mistura de Duro de Matar com o Inferno na Torre. Tá entendendo? Eles não querem... Tipo assim, o público já assiste o trailer e já sabe o que vai ver. Tipo assim, porque o cara, não, eu vou lá pagar 30, 40 reais no ingresso, mais caro ainda quando é um filme em 3D, sei lá o quê, porque ele sabe o que ele vai ver. Tipo, Missão Impossível já está no 6 por causa disso. Ele sabe exatamente o que vai ver no Missão Impossível. Não estou condenando isso não, pelo amor de Deus, é a maneira de fazer cinema, tá? Aí é questão de gosto, cada um escolhe, eu acho que, enfim. Mas eles estão pensando no lucro. Então, hoje em dia, o americano, o blockbuster, ele não quer apostar mais no novo. Era diferente, né, dos anos 80, que vinha De Volta para o Futuro, que vinha lá o Indiana Jones, eles arriscavam mais. Hoje em dia eles não querem arriscar. É muito difícil ter um filme novo. Então eles querem pegar uma coisa que as pessoas já conhecem e fazer. Às vezes, é até um personagem coadjuvante de um principal. Agora eles querem fazer uma Viúva Negra, com a Scarlett Johansson, eles querem pegar esse personagem que pode dar um filme interessante. Agora está vindo o Venom, né? Que é um personagem que apareceu no Homem-Aranha. Então, enfim, as pessoas já conhecem e querem fazer uma variação, né? Eles agora estão fazendo filmes sobre os vilões. Vai ter o Joaquim Fênix fazendo Coringa num filme só do Coringa. Sim. E o Venom, o outro vilão, então são filmes já outro viés. Mas é dinheiro, é isso, entendeu? Vocês entenderem. Ah, mas por causa disso é ruim? Não, não é ruim. E tem filmes que são blockbusters que são bem interessantes, tá? Que por mais que seja para ganhar dinheiro, às vezes você coloca um diretor interessante que faz um filme que, além de ter tudo aquilo que precisa ter para levar o público, tem uma mensagem por trás. Às vezes só você buscar que você vai encontrar. Entendeu? Quer ver um exemplo, até porque eu estou dando uma aula sobre isso, só um último parente para a gente voltar para os monstros. Tipo assim, quem lembra do filme chamado Zimbalo, Sábado da Noite, tinha o John Travolta dançando, sei lá o que, com o filme de dança, filme de discoteca, filme maneiro, sei lá o que, as músicas, pedis, todo mundo brinca, às vezes a gente vai no casamento, aí tem lá todo mundo dançando, titia, vovó, todo mundo fazendo lá o John Travolta. Mas, cara, esse filme, se vocês pararem para pensar, é um filme triste.
A própria música do Bee Gees, o Staying Alive, é estou tentando sobreviver. É um cara que é de classe baixa, que trabalha numa loja de tinta, que tem aquele momento de felicidade dançando naquela boate, e desculpa o termo, termina mal o filme, que termina depressivo, mal, entendeu? No metrô, atrás da mulher, quer dizer, não é um filme pra cima, mas a gente só lembra da dança, do Bee Gees, e é um filme triste. É um filme triste. E é um filme que por trás disso tudo, ele ali está falando sobre a relação à sociedade americana, está falando daquela relação daqueles personagens, o sonho americano, que é representado pela ponte. Por isso que tem várias cenas no filme na ponte, que a gente nem se toca. A tragédia acontece na ponte. Por quê? É a ponte que vai ligar Brooklyn a Manhattan, que Manhattan é um sonho americano. E ele quer atravessar aquela ponte para chegar lá. Só que ao mesmo tempo a gente vê aquela personagem, que é a menina que ele gosta, que acaba tendo até uma atitude machista horrível com ela, que ela vai embora, ela fala isso pra ele, não, cara, eu quero sair disso, eu quero viver uma vida melhor, eu quero sair dessa merda que a gente vive. Aí no final do filme ele aparece, vai lá, tudo xoxo, chega pra ela, pede desculpa, sei lá o que, e fala, eu também quero isso, eu também quero sair dessa merda que eu tô vivendo. Então os personagens são todos tristes, cara. O cara que se suicida na ponte, com problema. Então não é esse filme que a gente acha que é filme alegre, feliz, maneiro, de dança. Porque a gente só lembra disso. Mas se a gente quiser procurar lá atrás, como o próprio Rocky, o lutador, o primeiro também, é o sonho americano. É o cara que tem a oportunidade de ter a luta que pode melhorar a vida dele. A gente está lá pensando, Stallone, sei lá o que, depois as continuações foi tudo uma besteirada. Mas o primeiro filme, cara, eu fico sobre isso. É um cara pobre, é um cara problemático, tem uma certa deficiência na maneira de falar, tanto que depois ele não consegue fazer as publicidades quando ele é contratado. Quer dizer, é um filme que nos anos 70 estava tendo uma crise grande econômica nos Estados Unidos. Então você vê esses personagens que são todos filhos de imigrantes, são italianos, o Travolta foi italiano, o Rocky foi italiano, o próprio Poderoso Chefão. Quer dizer, então está mostrando uma realidade americana. Só que a gente está pensando no Rock, a música lá de trem, ele correndo com a garotada, subindo a escada, o Poderoso Chefão. Ninguém lembra dos problemas, da dramaturgia. O Poderoso Chefão também, que maneiro, o cara lá dando tiro, matando. Então, quer dizer, nesses filmes tem inteligência. Por mais que eles sejam filmes comerciais, feitos para dar dinheiro, para ganhar Oscar, tem inteligência. A gente tem que ter a sabedoria de separar o joio do trigo. Você pode encontrar muita coisa boa no cinema americano, entendeu? E tem muita coisa ruim também no cinema europeu, no cinema indiano, no cinema brasileiro, todo lugar eles são assim. Agora, a gente tem que ter uma certa boa vontade com o olhar. Mas vamos voltar para os pontos. Minha pergunta relacionada a monstros, eu queria voltar num assunto que foi comentado anteriormente. Você comentou em relação ao Hereditário, trouxe o Bebê de Rosemary também. Eu queria citar dentro desse do Cloverfield, que são os filmes de monstros que são mais focados na metáfora do que em mostrar o próprio monstro. E a minha pergunta é, como no caso do Cloverfield, você passa todo o filme acompanhando sem ter a visão do monstro, em um determinado momento eles te dão o monstro, ou seja, eles te entregam a revelação, e nos casos de Hereditário, Bebê de Rosemary, vocês acham que revelar a verdade, no caso o filme entregar e revelar o monstro, revelar o que é, pode estragar a metáfora ou prejudicar o filme de alguma forma, ou você acha que isso acrescenta? Qual a opinião de vocês sobre isso? No Tubarão, eles, por uma deficiência técnica, né, do tubarão não ser exatamente uma solução. Afundava toda hora. O bicho, o mecânico lá afundava toda hora. Né? Bruce, não é o nome dele? Bruce. No Tubarão, você fica na expectativa, na trilha sonora. Você vê o filme pelo olhar do tubarão, né? Quando ele vai atacar as vítimas, né? Ele não é mostrado. E no Cloverfield também, a mesma escola, coisa. Né? E na realidade segue uma coisa que o Hitchcock, né, sempre trabalhou, que é a criação do clima, daquela expectativa. Ele não entrega, olha aqui o monstro. Esse filme, Eu Gosto da Lagoa Negra, aparece a mãozinha dele e tal, é um modo mais modesto de pensar. E o Hitchcock, ele fala muito isso. Não é só uma questão de grito, não é só uma questão de susto, é uma questão de criação de um clima, de uma expectativa. Ele está mexendo com o nosso imaginário, nossa cabecinha, a gente está assistindo o filme, nossa cabecinha está recebendo aquelas informações, está absorvendo aquilo e ele está preparando a gente para o momento que a coisa vai assustar para valer. Eu acho o seguinte, citando até o próprio Hitchcock que ela falou, que eu já estudei muito,
O Hitchcock, ele acreditava, ele separava. Vocês podem não concordar também, pelo que eu falo. Eu tento repetir aquilo que eu li, que eu estudei. O Hitchcock dizia que havia uma diferença muito grande de suspense e mistério. Suspense, para ele, era o seguinte: o público sabe o que está acontecendo, mas os personagens não sabem. Então cria um desespero na gente, fala, não entra ali, o cara está ali. Então ele sempre entregou para a gente isso, na grande maioria dos filmes. Isso ele acha que é suspense, que ele cria esse desespero no público. Ele é feito no mistério. O mistério é você não dizer que é um assassino, você vai descobrir na última cena. Você não sabe nada, você é guiado até chegar naquele ponto. Então eu acho que tudo é maneira que você faz. Uma outra coisa que ninguém fala assim, mas e os clichês? O Hitchcock falava a mesma coisa também, olha, não tem problema nenhum ter clichê, só tem que saber fazer. Você tem que saber trabalhar bem o clichê. Então, às vezes eu escuto assim, isso me é cheio de clichês. Isso não quer me dizer nada. Eu quero saber se aqueles clichês foram bem utilizados naquele filme. Então eu acho que muita experiência de cada um, eu não tenho assim, uma resposta pronta, você acha que a metáfora estraga ou não estraga, eu acho que depende muito de cada um, daquilo que você sente e de quem está fazendo. Depende do diretor que está fazendo, entendeu? Estou citando Hitchcock, porque ele é o pai do mistério, do suspense, enfim. Ele também não acertou tudo que ele fez na vida, obviamente. Acredito que acertou a maioria das vezes, porque eu acho que o Hitchcock é genial, mas ele dizia isso. Então, é aquilo que você vai trazer para dentro para a sala de cinema e aquilo que vai ser apresentado. Um bom diretor, ele te entrega quem é o assassino, ele te entrega o monstro, ele te entrega tudo isso, e mesmo assim você vai junto com ele na narrativa. Eu acho que é a maneira como ele constrói o mise-en-scène, a maneira que ele constrói isso que ela estava falando, essa aura de você colocar no filme, que é o principal, acho que é o mise-en-scène, que é a maneira que você coloca o espectador dentro do filme, faz você emergir naquela história, ficar imerso dentro daquela história, entendeu? Então por isso que eu acho que não tem uma fórmula assim, faça sempre assim, que sempre dará certo. Se isso fosse assim, você não é americano nem contratar mais diretor, só fazer aquilo daquela maneira e estava resolvido. Nesse filme que foi lançado esse ano, Um Lugar Silencioso, acho que os monstros também demoram um pouquinho para aparecer, né? Você quase não aparecem, né? Você fica junto com aquela família naquele medo. Primeiro que não pode ninguém falar nada, aquele silêncio. Né? O silêncio hoje incomoda até fora da tela. Né? Porque as pessoas começam a ficar desesperadas com o silêncio, porque elas são acostumadas com barulho e tal. Né? E os montes só aparecem mais lá pro final mesmo, que aí não tem como, o diretor tem que mostrar o que é que está acontecendo. O Cloverfield também tem dois, a gente está falando do primeiro, do primeiro, né? No final, tem uma coisa interessante que tem até a ver com a pergunta do Zeca, é que é o seguinte, eles ficam sem saber o que está acontecendo. Que é o 2011, o 11 de setembro, né? As pessoas ficaram perdidas, não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Estava numa festa ali, né? E de repente começou um negócio de uma invasão, eles sabiam o que era. Né? A gente sabe que no final do filme é mostrado que é um monstro. Né? E vai também muito também dos recursos que você tem. Tem muito filme de monstros que você só vai ver, ou que tem ET, por exemplo, você só vai ver talvez uma mão do personagem, do monstro, né? Primeiro porque não tem dinheiro, ou não tem recurso técnico para fazer aquilo que o roteirista ou o diretor imaginou, né? Ou também uma proposta do cineasta para criar justamente isso, para poder trabalhar a sua imaginação e deixar você criar o monstro que você quiser na sua cabeça. No Lugar Silencioso, o mise-en-scène daquela cena da banheira é fantástico, né? A gente sabe que a mulher está grávida, que vai ter o neném, e ela não vai sentir uma dor, e ela está ali, o sangue, quer dizer, tudo ao mesmo tempo, e ela não pode fazer o barulho que o bicho está ali, né? Isso é muito mais forte que a figura do bicho. E tem a bruxa mulher, né? Que nunca aparece, né? Sim. A mulher nunca aparece. Sim. No Lugar Silencioso eles mostram a caixinha que eles vão ter que guardar a criança lá dentro, o respirador. Eles já vão preparando você para aquele problema que vai ser um bebê chorando num lugar que tem... E o bebê está tudo errado, ele chora dele. Isso. Sim, mas ali já vai preparando. Quando eu vi o respirador, eu já falei, meu Deus, aquela criança vai chorar. Então já já deu a informação. Né? Sim. Então, às vezes, quando
que eu falei, é de cada um, né? É de cada um, né? Sim, a gente está até hoje imaginando o diabinho, né? Pode ser o bebê do Hellboy, né? Quando o Hellboy era bebezinho, eu imagino que o bebê de Rosemary era assim. Tem uma pergunta lá no fundo. Boa noite. Boa noite. Eu sou carioca de Bom Sucesso, mas eu moro em Goiás. Eu cresci dentro do cinema. Bacana. Aí já fala muita coisa. Isso. E eu cresci vendo cinema americano. 60 anos, naquela época, cinema italiano também, francês e tal. Mas basicamente, eu cresci vendo cinema americano no cinema, na telona e na telinha. Eu queria fazer duas perguntas para mim acabar para discorrer. Quantos filmes americanos está nesta amostra de vocês? Eu contei que é mais ou menos 50 filmes, não? Não, são 39 filmes 39. no total. Certo. Vou ter que dar uma olhada aqui. É porque a amostra é dele, eu sou só convidado. Pode até ajudar aqui, mas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantos não são. Tá? Beleza. Aí fica mais fácil. O Golem Noé. Alemão. Gostei demais, hein? 910? Não, é 20. 1920. Espetacular, adorei. Golem, Godzilla, O Hospedeiro. Olha, o Drácula, o Vampiro da Noite é um filme inglês. Tá americano, Tá? Não é americano. Aí vocês me fizeram lembrar de Nosferatu, hein? Faltou. Não, ele tá aqui, ó. É um clássico. Tá aqui, ó. Ah, eu nem tinha visto, nem tinha reparado. Aqui. Alemão, né? Ó, tem 2 brasileiros, 7. Então dá uns 30. Pode dizer que 30. Mais ou menos uns 30. 30, é. Sim. O que eu quero dizer com essa pergunta? Eu quero ressaltar a questão que eu cresci vendo os grandes filmes americanos e as porcarias eu parei de ver. Eu não consegui assistir. A última foi ver Super-Homem contra Batman. É um negócio tão absurdo na minha cabeça. É algum tipo de monstro. Isso é um monstrengo. O filme é um monstrengo. Muito bem produzido. A mãe do monstro se chama Mar. Isso é uma certeza. Então, tem certos filmes que eu, por exemplo, não consigo ver filme de Kung Fu, homens voando, para dar um... Eu não consigo, nunca consegui. É muita violência, também não dou conta. Essa questão hoje, essas franquias que rendem, por exemplo, eu tenho 60, não dá para ficar vendo Harry Potter. Sinceramente, eu gosto de efeito especial, mas eu prefiro o Spielberg. Lá no Tubarão, bem simplesinho, o primeirinho, que arrebentou a boca do balão, com a inteligência dele. Então eu sou Spielberg, eu sou George Lucas, eu sou esses caras todos. Robert Redford, que também até fez filme, diretor e tudo. Esses caras, o cinema americano, para mim, é insuperável. Não tem comparação. Fez de tudo que é bom, e fez de tudo que é ruim. Então, todo mundo tem inveja do cinema americano. Um Ben-Hur, um Kovács, sabe? Tudo isso, tudo foi feito, pequenas produções a grandes produções. Essa questão de fazer um filme de 150 milhões de dólares e render 1 bilhão, eles não estão errados. É capitalismo. O americano é capitalista. Então, você sabe. Mas a gente falou alguma coisa contra. Isso é grande, né? Não, eu concordei com você. Você é bem. Eu sou igual você. O cinema americano é feito por imigrantes. Sim, Brian de Palma. Entendeu? São pessoas que não nasceram nos Estados Unidos. Né? O Alfred Hitchcock, que fez cinema americano em inglês. A própria fundação de Hollywood, né, o Night Arts, quando começa lá atrás, o cinema de estúdio. Tem um monte de judeu. Exatamente, aí tudo lá de fora. E continua sendo, né? Ainda que comanda o Stallone. O Stallone é nascido nos Estados Unidos, né? Sim, mas é não é? É um país de imigrantes. É um país de imigrantes, gente. É interessante o seguinte também, todo mundo gosta de falar mal do cinema americano,
O cinema americano é o único que conta a história de todo mundo, você já reparou? Exatamente. É o único cinema, Exatamente. entendeu? Que A vai lista lá, de Schindler está aí. vai todo lá, desenho conta uma legal. história que se passou na Alemanha, conta uma história que se passou no Egito, conta uma história que talvez se passou aqui, entendeu? Porque assim, é uma indústria, talvez é o único cinema do mundo que realmente é uma indústria estabelecida e que tem apoio do governo. Porque as pessoas acham que apoio do governo é só aqui no Brasil. Né? Essas leis todas que tem para a produção de cinema aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também tem. Entendeu? Já é muito mais a sério, né? Eles levam muito. E eles estão vendo os filmes não só como obras de arte, mas principalmente como negócio. Né? Comércio. Como também vender uma cultura também, né? Se você não O fizer George dinheiro, você Lucas- não faz o outro. O né? George Lucas, por exemplo, quando ele faz o Star Wars, ele já vai, Guerra nas Estrelas, corrigindo, quando ele faz o Guerra nas Estrelas, ele já pensa o quê? Ele já pensa no que, não só no dinheiro que ele vai ganhar na bilheteria. Ele não estava muito preocupado com isso, tanto que ele faz um acordo que a Fox, a gente sabe muito bem que ela se for, né? Ele tomou controle de tudo. E ele ganhou dinheiro com o quê? Fazendo bonequinho, colocando Luke Skywalker na caixa de cereal, fazendo camisa. É coisa que hoje para nós aqui tá mais fácil, porque a Disney, a partir do momento que compra, potencializa isso, que você vai hoje na Renner, você tem camisa, coisa que a gente não tinha 10 anos atrás, antes da Lucasfilm ser comprada pela Disney, a gente não tinha isso aqui, eu tô falando aqui no Brasil, né? Mas hoje, com a Disney sendo dona da franquia, dos personagens, Da marca, você consegue expandir mais isso. Né? Não fica só restrito a quem vai nos parques da Disney e brinca lá no brinquedo Star Wars e sai e compra alguma coisa na lojinha. Né? Então, assim, essa cabeça é que, de repente, os outros cinemas não têm. É um pensamento que pode ter um lado positivo, como também pode ter uma coisa ruim. Entendeu? Da mesma forma que o cinema feito lá no leste europeu não quer dizer que todo cinema que é feito lá é bom, como aqui também, entendeu? Você não pode... tem um filme do Woody Allen, que é aquele que ele fica cego, dirigindo no escuro, que no final ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Né? O filme dele que ele faz dentro do filme é um fracasso nos Estados Unidos, mas é um sucesso na França. Então, se os franceses gostam, se os franceses enaltecem, então tá legal, tá bom. Foi assim com o Hitchcock. Né? Hitchcock só começou a ser olhado de uma outra forma depois que ele foi capa da Cahiers du Cinéma. Depois do livro do Truffaut. Entendeu? Depois que essa juventude que pensava e que depois passou a fazer cinema na França, que via os filmes dele na Cinemateca, que via nos lugares. Então, assim, é interessante... Né, tem As Boas Maneiras, foi lançado em junho, e tem agora o Animal Cordial. Tem uma coisa que quem segue tanto a Gabriela quanto o Marco Dutra e a Juliana nas redes sociais, ou lê entrevistas deles, vai perceber o seguinte: a formação deles é a sessão da tarde. Sessão da tarde. É a minha formação, de repente pode ser a deles também. Eu vi muita coisa bacana na sessão da tarde. Hoje eu não concordo muito com a programação da sessão da tarde. Se bem que hoje eu acho que passou 10 coisas que eu odeio em você e que eu adoro. Entendeu? Mas assim, eu via Jerry Lewis na sessão da tarde. É só comédia, né? Elvis Presley. Elvis Presley. Todos. Então assim, a gente via esses filmes. E fora o que foi produzido especificamente nos anos 80, né? Aqui na mostra, por exemplo, a gente tem Gremlins. Entendeu? Que é um filme do comecinho dos anos 80, dirigido pelo mesmo diretor de Piranhas. Entendeu? O bicho, tá? O peixe. O peixe. Só pra não... Né? Então, assim, a gente tem uma produção que chegou para a geração que está aí com 30 e poucos anos fazendo filme, que chegou através da sessão da tarde, através da videolocadora. Né? Meu primeiro contato com o Tim Burton, por exemplo, foi com um filme que eu aluguei na locadora, que foram Os Fantasmas Se Divertem. Não vou dizer que é ruim aquele Tô filme. ficando velho. Não, calma. É o melhor Batman de todos para mim. Sim, tem então acho que assim, a gente não pode ter vergonha de dizer que viu muito a Sessão da Tarde, que se inspira naqueles filmes,
entendeu? Mas eu vi muito Corujão, hein? Corujão Muito também. vampiro. Eu era criança, o vampiro arrepiava, era uma delícia. Corujão hoje Sozinho em quase não casa. tem mais, que a Globo agora só coloca série ali naquele horário. Mas Corujão também eu vi, assim que a minha humanidade, que eu fiz a mostra do James Dean com o Mário, que foi curador, assim que a minha humanidade eu vi pela primeira vez no Corujão. Sim. Tipo, Meu pai outro dia estava querendo chavecar minha mãe e falou assim, lembra quando a gente viu no cinema Fúria no Alasca? Filme de sucesso no Corujão. Rock Madrugada, Hudson, né? Fúria no Alasca e tal, porque por causa do Rock Hudson e tal. Mas a gente estava falando de cinema americano, se você pensar o cinema americano, ele é um cinema globalizado. Star Wars em 77 ou o filme de 2017, todos foram filmados na Inglaterra, no Pinewood Studios, onde são filmados os 007 todos. Tim Burton filmou também. Vários blockbusters são filmados na Inglaterra, outros países da Europa, no Canadá, o Deadpool foi filmado no Canadá. Hoje misturou muito, né? Então, Canadá, assim, Inglaterra, França, isso, tudo junto. e mão de obra, elencos internacionais, o filme de 2015 tinha o Max von Sydow, o de 77 tinha o Alec Guinness, atores europeus, então... E sempre foi assim, os filmes que estão na mostra, a maioria dos fotógrafos eram alemães, vindos da Alemanha, né, pegando os filmes ali dos monstros clássicos. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver se está aqui. De cabeça eu não sei. Mas a maioria dos técnicos que trabalharam nesses filmes, Drácula, Múmia, A Noiva de Frankenstein, eram técnicos que trabalhavam nos estúdios alemães que faziam os filmes do expressionismo alemão. Né, que a gente... Aqui não tem o... Zeca. Começaram a perceber que as coisas não estavam indo muito bem na Alemanha. Sim, fugiram para Hollywood, entendeu? Então, assim, você tem Lula Carvalho, filho de um cineasta e fotógrafo, que é o Walter Carvalho, que está nos Estados Unidos trabalhando, entendeu? A fotografia do Robocop, que o Padilha fez, é dele. Desses dois últimos Tartarugas Ninjas, é dele. Eu acho que em tese entendeu? também. E o que levou, e de série também, Sim. o que levou ele para lá? Tropa de Elite. Ele trabalhou no filme. Né? Então, assim, Hollywood precisa dessa mão de obra. Então, quando o Guilherme Del Toro ganha o Oscar e vai lá na frente e faz o discurso que ele fez, é porque realmente tem muita gente de fora indo para lá trabalhar, sendo convidada a ir para lá trabalhar, gente do mundo todo. Os cineastas que ganham o Oscar de melhor filme estrangeiro, e muitos que ganham até Cannes e Berlim, são convidados para ir lá fazer filme. Agora, aquilo que eu estava dizendo antes, normalmente esses diretores, eles não têm um corte final, porque eles estão pensando no dinheiro. Então o diretor, ele faz um contrato, não vou dizer que todo, mas a grande maioria faz o corte final do estúdio. Então tem que se acomodar, porque tipo assim, o cara chegar lá e botar tantos milhões para fazer um filme, não, essa é a visão que eu quero. Não, esse filme tem que dar dinheiro, esse tipo de fórmula não vai dar, enfim. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, para esse assunto, que é o Christopher Nolan, se preferir, que é um diretor ultra famoso, aí, A Origem, Dunkirk, os Batman, enfim. Ele, quando foi para o diretor britânico, ele não é americano, é britânico, e quando ele foi convidado para ir para os Estados Unidos fazer cinema, ele já tinha pronto o roteiro da Origem, Inception. E aí, quando ele apresentou para a Warner esse roteiro, a Warner riu. Falou, não, isso não vai filmar isso, cara, de sonho, isso é uma loucura, isso é uma maluquice, eu não vou botar dinheiro nisso, sossego, faixa aí, vai fazer esse filme aqui, vai fazer o filme do Batman. Aí ele fez o filme do Batman, que é o Batman Begins, fez o Dark Knight, sucesso tremendo, revolucionou, trouxe o Batman de volta, milhões para o estúdio. E aí o Warner, quando acabou o Dark Knight, antes de fazer o terceiro, que é o Dark Knight Rises, mas o Dark Knight, que tem o Coringa, né, que o Heath Ledger morreu, a Warner falou assim, olha, pelo dinheiro que você já deu pra gente aqui, a gente vai te dar um cheque em branco, mesmo sabendo que a gente vai quebrar a cara, e você pode fazer o filme que você quiser. Falei, então pode fazer aquele roteirinho que eu trouxe há 10 anos atrás, que era do Inception, deixa ele fazer, vai. E o filme foi um sucesso tremendo de bilheteria, estrondoso, concorreu até o Oscar, né, porque eles aumentaram essa coisa de ter 10 filmes concorrendo, a Origem acabou entrando, que hoje eles estão querendo criar o Oscar popular, né? A Origem, então, quer dizer, ele não pôde filmar naquela época, os caras riram dele, e depois deixaram ele filmar e ele provou que estava certo. Então, assim,
um diretor britânico, vindo da Inglaterra, e foi lá e agora faz o que quer, fez o Dunkirk agora, faz o que ele quiser fazer. Agora o Warner está bem tranquilo, né? Tipo assim, esse cara quer fazer, vamos apostar nele, porque até agora ele só acertou. O Christopher Nolan não errou em nenhum momento. Quando eu falo errou, vocês podem não gostar dos filmes dele, mas quando eu falo errou, em termos de bilheteria. Ele não errou em nenhum momento até agora. Tem que bater palma pro cara. O cara só faz sucesso atrás de sucesso o tempo todo. Então a gente está com a carta branca. Hoje em dia já não tem mais essa cláusula de não, nós vamos dar a opinião final. Agora a opinião final é ele. Então, a questão é que você acreditar no teu próprio taco, de repente você submeter a certas regras, e se você for bom mesmo, sei lá, de repente vai estar daqui a pouco na posição dele. Fazer o filme que você quer, da maneira que você quiser. Só para me encerrar, eu sempre torço pro King Kong. Hoje eu torci pro monstro da Lagoa Negra. Eu torço para todos os monstros. Porque o monstro é o homem. O bicho estava lá quietinho na lagoa dele. Aí chegou o homem. Que nem King Kong, tava quietinho lá. Não é? Então não tem como não torcer pro King Kong. Olha, nem pro Godzilla. Eu torço para todos. Só para finalizar, alguém viu Mega Tubarão aqui, não? Não consegui. Tem a frase no filme, isso não é um spoiler, tá? Tem a frase que o personagem fala assim, você vai lembrar. Fala assim, a gente é assim, né? A gente descobre, cria e depois destrói. Então, tem até no Mega Tubarão, que é um filme para dar dinheiro, bobo, sei lá o que, tubarão para a história, uma mentirada. Os caras têm a preocupação de botar uma coisinha ali, tá entendendo? Então se você buscar... Agora você não pode me dizer... Se o cara... Mário, mas obviamente que esse filme não foi feito para isso, para dar uma consciência ambiental. Óbvio que foi feito para isso. Eu entendo que... Apesar de que tem o pessoal que cuida do oceano, que estuda o oceano. Isso. Por trás, porque quem ficar lá e vendo lá os créditos até o final, né? Você lembra disso? Que teve uma discussão Tem uma sobre preocupação. Mas aí eu discordo. Todo filme americano tem essa mensagem por trás. Só se você não quiser ver. Tem alguns que não tem, né? Tubarão, Tem alguns que são tão... Todos. Tem uns que... Esse de hoje teve. Os dois filmes de hoje teve. Sim, mas esses filmes são muito bem escolhidos. Eles têm. Mas o Mega Tubarão, por mais ele tem que ter o seguinte, o objetivo do filme, o produtor que está ali lá dentro, fala assim, cara, você tem que dar dinheiro. Você quer botar essa tua frase, teu pensamento, ótimo. Contanto que não atrapalhe a narrativa do filme. Eu não posso parar o filme porque eu quero fazer um discurso sobre peixe do tubarão, da maneira que corta as barbatanas do tubarão e joga depois o tubarão no mar, para fazer esses remedinhos que a gente acredita nessa besteira, ele está matando os tubarões por aí. Então tem isso no filme, mas eu não posso parar a história para isso. Quer dizer, é uma maneira diferente de fazer cinema. Isso está jogado ali no meio, e aí depende da cabeça de cada pessoa que está assistindo. Tem gente que vai prestar atenção nisso, e a gente só quer ver o tubarão comendo gente. Eu acho que tem para os dois públicos, entendeu? É diferente, a diferença é essa. E assim, a gente vai precisar encerrar, para fechar aqui. Mas ele volta. Infelizmente muita coisa ficou de fora. Eu fico com a vontade de fazer uma parte 2, porque esse filme sempre tem uma parte 2, né? Então... Busca de mais dinheiro. E sim. Tem a piada do Mel Brooks, né? Porque a ideia era tentar reunir talvez os filmes mais icônicos, né? Filmes mais pop, né? Que de alguma forma cada um aqui talvez já viu em algum momento da vida e está vindo novamente ver. Né? Na tela grande. Ver na tela grande e tal. Cinema, e ver com a pessoas, experiência do cinema, né? Viver e principalmente ver com outras pessoas que também estão interessadas, que gostam desse tipo de filme. Lá em Brasília teve uma pessoa que jogou para a mesa de debate por que existem tão poucas mostras como essa, como a do Jorge Romero e do Rock Terror, que o Mário foi curador. Rock Terror aconteceu em Brasília e São Paulo. Nem veio por Rio. Nem veio por Rio, mas Jorge Romero aconteceu misturava aqui. rock com terror. Teve em São Paulo e em Brasília. Teve um espectador que jogou isso. Por que tem tão pouco? Por que espaços como o Centro Cultural Banco do Brasil não pensam na gente? Ele se colocou ali, porque, poxa, nada contra o Bergman, nada contra o cinema polonês. Até porque o Bergman fez filme de terror também, A Hora do Lobo. Nada contra o cinema suíço, nenhum outro tipo de cinema, mas
vamos olhar para a gente também, porque tem público. E ele falou assim, a sala aqui está cheia, ó. Está cheia. Como as 2 primeiras sessões aqui da mostra mostraram até agora, ó. 15 entendeu? para jantar, olha aí. Então, assim... Já tem jogo do Flamengo hoje, olha aí, tudo aqui. Isso é importante. Então, assim, é importante vocês estarem aqui, não só hoje, mas até o final da mostra, porque tendo público, é a velha história, gente, tendo público, não tem por que continuar realizando projetos com essa pegada, entendeu? Com essa temática. Então, assim, projetos que às vezes as pessoas meio que olham assim, monstro, sabe? E tá lotando, sabe? Lotou em Brasília. É aquela frase do Kevin Costner no filme dele, né? Construa que eles virão. Sim, sim. Então, assim, eu espero que vocês estejam aqui. Deixa eu só finalizar, dar 2 recados então. Vocês que gostam de filme de terror, vou aproveitar aqui o espaço e a boa vontade do Breno para falar 2 coisas. Nós temos 2 sessões mensais em 2 lugares diferentes que a gente aposta no cinema fantástico. Mas, Mário, você gosta disso? Não, eu gosto de todo tipo de cinema. Mas como o Breno falou, que o cinema fantástico, que mistura suspense, terror, enfim, é sempre visto com maus olhos. Ele fala assim, filme de terror eu não vou. Então a gente criou 2 sessões que acontecem. Uma é no Cine Joia, que acontece mensalmente, sempre é uma vez por mês, sempre na quarta-feira, na segunda ou terceira quarta-feira do mês. Às vezes muda de acordo com o que acontece na cidade. Então vocês guardam isso. Chama A Sessão do Cramulhão. O nome já diz o que vocês vão encontrar lá. Mas tem terror, tem suspense, tem filme de canibal, tem tudo que é tipo de filme lá. Inclusive a gente passou Canibal Holocausto semana passada. Então, é no Cine Joia, entrem no Facebook, sigam o Cine Joia, que vocês vão encontrar essa sessão. Então, seguirem a sessão do Cramulhão. É uma vez por mês, às 8 horas da noite, sempre acontece na quarta-feira. Guardem isso. E a segunda sessão é sempre pertinho daqui, que é no MAN. O MAN criou o Cine MAN Fantástico. E lá no MAN é de graça, é gratuito. É sempre uma vez por mês também, e na segunda-feira. Essa semana, segunda-feira, 2 dias atrás, foi passado lá o Desafio do Além, do Robert Wise, um filme maravilhoso. Passou a Hora do Lobo do Bergman, enfim. Então são 2 sessões de terror específicas. Passou do Barão. Então passou lá. Então tem um MAN que é de graça e no Joia é R$4. R$4. Então guarde essas sessões. Uma vez por mês, no MAN é de graça às segundas e no Joia às quartas-feiras. Fora isso tudo, nós temos aqui no Rio de Janeiro o Rio Fantastic Festival, que é um festival internacional de filme de terror, que acontece sempre depois do Festival do Rio, que é uma parceria com o Festival do Rio. Então o Festival do Rio esse ano vai ser em novembro, acho que termina no dia 11 ou dia 12 de novembro. Depois tem uma semana de filme de terror, em competição, com troféu, filmes estrangeiros, nacionais, curta, com tudo que vai passar. E acontece sempre no Cine Joia também. Então, quer dizer, o Cine Joia está abraçando essa causa aí do terror. Então, apesar de ter poucas mostras aqui no CCBB sobre esse assunto, eu nem acho que são poucas, acho que 1 ou 2 por ano, porque também se tem que dar espaço para os outros estilos de fazer cinema também. Mas tem essas propostas no Joia e no MAN. Basta seguir no Facebook. No MAN se chama Cine MAN Fantástico e no Joia é a sessão Cramulhão. É isso. Só para encerrar. Você falou? Não. Eu tenho que só fazer aqui os agradecimentos de praxe. Agradecer ao Centro Cultural Banco do Brasil, que patrocinou, que está apoiando a realização desse projeto. Agradecer a equipe de projecionistas, que é sempre bom lembrar, porque se dá algum problema, é o primeiro que a gente olha lá para trás para xingar, mas a gente não sabe o quanto eles dão duro lá dentro, se esforçam para ter o melhor. Alexandre, cadê? Quem está aí? Eu acho que Alexandre, Júlio, Claudinho, entendeu? Porque sem eles a gente não tem aqui. Sem eles a gente não tem a projeção, eles são essenciais para a gente. Entendeu? O cinema evoluiu tanto, mas o projecionista, sem ele, não tem. Né? Uma coisa que eu bato sempre, que eu falo muito com o Mário, que a gente tem falado sempre. Hoje em dia, com tantos avanços que o cinema tem, não importa mais como chega aqui. O que importa é isso aqui. Essa experiência de ter um grupo de pessoas numa sala escura, todas compenetradas com o mesmo intuito de ver um filme. Né? Então as mostras, elas servem para isso. Como os filmes vão chegar aqui, não importa, entendeu?
Até porque ninguém tem uma televisão desse tamanho em casa, né, gente? Então, assim... Ainda? Não, tem não. Uma maior que eu já vi, ela custou o preço de um apartamento. Então, eu queria pedir a vocês para não deixar de vir, comparecer. A amostra está gratuita, é só chegar uma hora antes, pegar a senha, como vocês já sabem. Juntando 5 senhas, vocês trocam por um exemplar do catálogo, tá? Que está bem bacana, já está disponível para download também no site do CCBB. Toda a programação está disponível no folder, lá no balcão de informações e também no site do CCBB e na página da BLG Entretenimento. É só ir lá curtir. Curtam a página, porque a gente vai fazer promoção com os livros da Dark Side, que está nos apoiando, tá? Então, quem quiser participar das promoções, e também vai ter os produtos da mostra, tá? Porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? Então, vai ter caneca, camisa, bolsa, imã, tá? Pôster, vou pensar. O pôster está aqui, ó, no folder. Não, é porque a amiga minha que adorou os postos do meu comentário. Ah, tá. Não, Godzilla, Pão de Açúcar. As senhas são sempre entregues aqui para a pessoa na entrada e no final ela devolve para vocês. Por quê? Porque ela tem que contabilizar quantas pessoas estão aqui, né? Justamente para a gente depois ficar feliz com o CCBB, feliz também, que a amostra está um sucesso, está lotando. Só uma última coisa. Essa coisa que ele falou é tão importante, que a gente passou o Canibal Holocausto no Joia há uma semana atrás. Teve um caso alucinando assim, como é que foi? Cara, olha, foi ótimo, porque a mulher gritava tanto do meu lado que eu gritava antes que ela gritava. Eu estava mais assustado com ela do que estava acontecendo na tela, eu ficava olhando para ela. Essa experiência do cinema é ótima. Às vezes o cara grita tanto do teu lado que fica, grita junto com a dele.